Amigos internautas, amigos de Luiz Eduardo Magalhães, de toda a Bahia, de todo o Brasil, nesse momento, iniciando o Pode Vir, podcast de Luiz Eduardo Magalhães. Estamos aqui com duas personalidades luiz-eduardenses que representam muito bem a nossa sociedade no quesito comércio e no quesito agronegócio, tá? Vanoli Kurtz e também o Dacio Hanzi, mas estou com meu parceiro de trabalho, esse aqui, todo lugar que eu vou, eu sempre o chamo porque a responsabilidade que ele tem, o respeito que ele tem com os ouvintes quando ele está no rádio, com os internautas quando ele está ou no Instagram ou no YouTube é muito grande. Então, J. Alves, seja bem-vindo ao primeiro Pode Vir de Luiz Eduardo Magalhães, o podcast que chegou para ficar. Muito obrigado, Braga. A recíproca é verdadeira. Satisfação imensa de estar nessa mesa hoje para falar de assuntos tão relevantes e que com certeza enriquecerão, né, as pessoas que tiverem a oportunidade de assistir esse nosso bate-papo de hoje. Vou primeiro já dar o nosso boa tarde ou boa noite ao Vanoli Kurtz. Seja bem-vindo, Vanoli Kurtz, ao primeiro Pode Vir, abertura com vocês, hein? Primeiro Pode Vir de Luiz Eduardo Magalhães para todo o Brasil. Boa tarde, Braga. Boa tarde, J. Alves. Boa tarde, meu amigo Aldacil. É um prazer mais uma vez estar junto com o nosso amigo Braga e o Jota e não deixar diferente, né? Essa oportunidade que a gente está tendo aqui nesse Pode Vir, né? Que a nossa sociedade está ganhando nesse momento mais um meio de comunicação, um meio de transmitir aquilo que as entidades e o comércio têm para direcionar a nossa população. Muito bem, esse Pode Vir, como já disse aqui, o Vanoli Kurtz e também o Odacil Hanzi, representa muito bem nosso agronegócio. Odacil, seja bem-vindo e muito obrigado por atender o nosso convite de participar do primeiro podcast, o Pode Vir, de Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia e do Brasil. Boa tarde, meu amigo do Braga, o Braga. Estou aqui muito feliz com o convite que você me fez e na companhia aqui do J. Alves, que conheço há muitos e muitos anos, já dei muita entrevista para ele, participou do nosso debate político como intermediário, fazendo intermediação entre os candidatos, e o nosso amigo Vanoli, que ele é o presidente da Selem, né? Empresário, contador, e é uma satisfação muito grande estar aqui nesse momento, né? Que é o primeiro de muitos que virão aí pela frente. Então, estou muito grato pelo teu convite. Muito bem. Esperamos que pegue, porque nós queremos deixar a população de Luiz Eduardo Magalhães, como eu disse, da região da Bahia do Brasil, muito bem informado com os nossos podcasts, esse é o Pode Vir. Vou começar, se você me permita, J. Alves, Vontade, meu parceiro aqui, começar com o Vanoli. Vanoli, a Selem, Associação Comercial e Empresarial de Luiz Eduardo Magalhães, tem contribuído diretamente para o avanço e o crescimento do comércio de Luiz Eduardo Magalhães. Fala para a gente um pouquinho a respeito dessa associação, que tem uma responsabilidade gigante, né, em tomar conta, em responder, em chegar até as autoridades para que possa prestar contas e dizer assim, olha, estamos aqui para defender vocês. Conta para a gente. Então, Braga, é uma responsabilidade muito grande da Associação Comercial, porque ela já nasceu com a nossa cidade. Então, ela está aqui há 25 anos. A gente tem a oportunidade agora, em 2025, de fazer a comemoração do jubileu de 25 anos da nossa associação. E ela traz, claro, junto com suas lideranças, a obrigatoriedade de colocar os empresários sempre com novidades, né, para que a gente consiga fazer a nossa cidade crescer com responsabilidade que todos nós temos. E muitos daqui chegaram, né, para trabalhar e para estabelecer seus comércios. E a associação comercial ela age como se fosse um apoio que tem para com os seus empresários. Então, é uma responsabilidade muito grande. E a gente está lá agora à frente, é também um compromisso, né, que a gente assume diante dos nossos empresários para trazer mais cursos, mais treinamento, né, mostrar para os nossos associados que ele precisa sair um pouquinho daquela caixinha do nosso modo de pensar e fazer com que as coisas aconteçam, né? A modernidade chegou, a gente tem aí muitas reclamações dos nossos empresários com relação ao mercado eletrônico, e isso faz com que a entidade também procure outras alternativas para que o nosso comércio se desenvolva. Claro que tem muito ainda a crescer, muito para passar para o nosso empresário aquilo que ele precisa realmente fazer para que seu comércio se estabeleça cada vez mais, né, com uma base mais sólida, né, e cresça junto com a nossa cidade.
E aí se mobiliza, né? A Selem se mobiliza junto com o comércio e eu quero, passando para J. Alves aqui, eu quero lhe parabenizar pelos 25 anos da Selem. Que comemoração de gala. Parabéns, porque foi homenageado aqueles que iniciaram a nossa querida Luiz Eduardo Magalhães há 25 anos atrás, que era só o Mimoso do Oeste. Virou cidade e você pôde homenageá-los, né? Aqueles que realmente fizeram essa cidade chegar onde ela chegou. J. Alves. Vanoli, a Selem com 25 anos, ela naturalmente recebe entre seus associados novos empresários, comerciantes que estão abrindo empresas em Luiz Eduardo Magalhães. Todo dia nós temos empresas novas sendo abertas aqui em Luiz Eduardo. No entanto, infelizmente, como é uma realidade em todo o Brasil, lamentavelmente, grande parte dessas empresas acabam fechando as portas, né? É uma realidade, há estudos do Sebrae, inclusive, a respeito disso. Como que a Selem lida com essa rotatividade de associados, né? Tendo em vista que muitos, infelizmente, abrem um negócio, muitas vezes procuram a Selem, se filiam à Selem e, posteriormente, depois que fecham a empresa, lamentavelmente também acabam abandonando o barco da Selem. É verdade, J. Alves. A entidade, ela trabalha assim de uma forma que a gente sabe que as empresas nascem, né? E muitas às vezes aparecem e se estabelecem em nossa cidade e não faz um estudo adequado de realmente se ele vai dar certo ou não vai dar certo, né? Então, às vezes vem muitos aventureiros, né? E o próprio comércio ele vai selecionando essas empresas. Então, quem é bom e presta um serviço de qualidade, ele vai se estabelecendo e vai tendo crescimento junto com a cidade. Então, é natural que as empresas cresçam, né, nasçam, né, e às vezes por falta de um conhecimento melhor, ele desaparece do mercado porque assim a nossa economia. Se o empresário não tiver noções de como faz o comércio, ele realmente não tem muito sucesso. Então, a entidade, claro, procura trazer sempre parcerias com o Sebrae, com o Senai, com o Senar, né, para poder treinar, fazer treinamento, trazer as informações para os nossos empresários, treinar também os seus colaboradores, né? Porque é muito importante que o empresário, além de ter conhecimento do negócio dele, ele que treine seus colaboradores, né? Porque a gente sabe que hoje, com o comércio eletrônico, como já falei no início, tá muito mais fácil você comprar via internet do que às vezes você sair da sua casa, né? Do conforto do celular, para ir até um determinado estabelecimento. E quando chegando lá e não tiver uma boa acolhida, não tiver uma boa receptividade, o consumidor ele não volta mais naquele estabelecimento. Então precisa, claro, diante de tudo isso, ter treinamento do colaborador e também o empresário ter um conhecimento daquilo que ele está ofertando, né, para os seus consumidores. Então a entidade é isso, precisa fazer com que faz a ponte, né, com o Sebrae, né, que é o Senai, que também é parceiro da gente, SEST, né, SEST Senat, que também tem parceria, para que o empresário realmente colha esses frutos, mas tem que estar associado, porque o associativismo faz com que a gente ganhe forças, né? Até para fazer uma conversa, às vezes, com o gestor público, quando o empresário vai só, ele tem uma força, né? E quando a entidade vai, isso se multiplica, então é muito É mais, verdade. você colhe muito mais frutos quando você está unido. Então o associativismo é isso, é trazer com que os nossos empresários se fortaleça e consiga aquilo que realmente ele almeja numa cidade onde ele chegou, como todos nós chegamos aqui, para crescer e se fortalecer. E eu observo, Vanoli, aproveitando o gancho, que os diretores da Selem têm o programa Capacitar, não é? Que Verdade. realmente capacitam todos os diretores e eles podem passar isso para os comerciantes local, de Luiz Eduardo Magalhães, né, em forma de palestras, né, mostrando como capacitar realmente capacita o comerciante para traçar os seus caminhos dentro do comércio local. Então, a Selem tem esse crivo maravilhoso e o Capacitar vem capacitando também, né, Vanderlei? É verdade, Braga. O Capacitar é um programa da FACEB, né, a Federação das Associações Comerciais, e ela elegeu no estado da Bahia 15 associações comerciais para fazer esse treinamento, né? Então a gente foi uma das eleitas, né, E nós para temos fazer o quantos na treinamento. Bahia? Tem várias, né? São 417 municípios, tá? Claro que nem todos os municípios têm associações É a comerciais. prova que o Luiz Eduardo está lá em cima, né? Então, assim, a importância do capacitar capacita os diretores, né, para ser Isso. multiplicadores das informações para poder levar para suas empresas aquilo que ele aprende também dentro da associação comercial.
né? Então ele fica um multiplicador de informações, de técnicas, né? De como você administra, às vezes, a sua empresa ou o seu comércio. Então é muito importante se capacitar, né? E a associação comercial foi eleita para poder receber essa capacitação, que finalizou agora em dezembro, né? E agora em janeiro nós estamos indo às Feiras de Santana para apresentar, né, o resultado do ano todo que a gente fez, né? Das mudanças que ocorreram, né? Como nós éramos antes e como nós estamos hoje, né? Então é uma coisa muito importante para a associação comercial, porque isso faz com que as informações fiquem dissipadas aqui no município. Então é muito importante essa capacitação. O Vanderlei falou muito bem, Braga, a respeito, de certa forma, da qualificação como forma de evitar a rotatividade, de evitar a quebradeira de comerciantes, né, no linguajar mais popular. No agro, no passado, eu me recordo que a gente falava muito de produtores rurais que, infelizmente, iam à falência, quebrava. Hoje a gente não ouve falar tanto a respeito disso, Odacil. Como é que está a situação no campo também, né? O senhor que já presidiu, inclusive, entidade diretamente relacionada ao agronegócio, como que está hoje o preparativo do produtor rural para evitar que ele, infelizmente, né, acabe entrando em uma situação de falência? Bom, Jota, nós estamos numa região que hoje está consolidada. Nós não podemos mais dizer que o oeste da Bahia é uma nova fronteira agrícola, porque essa fronteira se consolidou. Então, eu estou aqui desde o dia 13 de julho de 80, então são 45 anos e quase 8 meses, né? E então eu vi de tudo, né? No início, realmente chegou muita gente com a esperança de uma transformação em suas vidas, mas infelizmente o Cerrado não é igual às terras do Paraná ou de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, onde você, com uma colônia de terra, ou seja, 25 hectares, você conseguia sustentar a sua família. Então, aqui lá no início, nós tínhamos muitos produtores na região de Placas, da Bela Vista, Alto Horizonte, que tinha 400 hectares, que era um bom número de hectares naquela época. Com o passar dos anos, com a elevação dos custos em todos os sentidos, né? Mão de obra, óleo diesel, máquinas, os insumos, esses 400 hectares não deu mais para sustentar o produtor. Essa turma, ela foi para toda ela saiu do mercado, né? Por N motivos, né? Hoje só está no mercado do agronegócio quem se profissionalizou, aquele que se atualizou, aquele que consegue controlar seus custos, seus gastos, né? E hoje para você ter uma fazenda, no mínimo teria que ter um bloco de 1.000 hectares aqui na região. O ideal é um bloco de 4.000, que realmente te dá uma sustentabilidade maior, porque aqui nós temos o problema das distâncias e os nossos custos. O que nós recebemos na fazenda, como nós estamos longe do porto, ele é mais caro por causa do frete. E quando a gente vende o nosso produto, é mais barato porque nós estamos longe do mercado consumidor. Apesar que com o andar da carruagem, nós tivemos aqui grandes indústrias de esmagamento de soja, nós temos duas, uma em Luiz Eduardo, outra em Barreiras, e agora está chegando uma grande indústria de transformação do milho do sorgo, né, que está sendo uma revolução balizando o mercado desses dois commodities, o sorgo e o milho. Então são avanços, mas já se passaram 4 décadas. Então muita gente ficou pelo caminho. Houve uma seleção natural. Então hoje quem fica no mercado do agronegócio é pessoas que se especializaram, que tem uma equipe de retaguarda muito boa. Porque quem não tiver uma assessoria contábil, uma assessoria jurídica, uma assessoria de RH de ponta, não fica nesse mercado. E com a virada da chave agora, com a reforma tributária, eu tenho certeza que vai dar outra mexida grande, porque existe uma mudança estrutural enorme. Nós vamos pagar muito mais impostos em cima da nossa produção, em cima da nossa rentabilidade, e quem não se adequar a esse novo sistema tributário, ele vai ficar pelo caminho. Odacil, você falou algo muito interessante com respeito ao escoamento da produção. Sim. Mas a informação que vai vir uma ferrovia que está chegando há muito tempo. Se chegar, no seu ver, vai facilitar mais esse escoamento da produção e vai gerar um custo menor para o produtor?
Braga, os estudos demonstram que uma ferrovia só se sustenta se tiver minério de ferro nos seus trilhos circulando. Certo. Se não tiver o minério de ferro, ela não, o frete vai ser muito caro. Infelizmente, aqui na nossa região oeste, nós só temos grãos. Grãos. Então, como essa liga, a FIOL, vai ser ligada diretamente com a FICO, e eu participei de várias rodadas de negociação, até com o ex-ministro Tarcísio, lá em Brasília, juntamente com o João Roma, para ver uma mudança do traçado dela de Figueirópolis, no Tocantins, para Maria Rosa. Porque indo por Figueirópolis, a nossa FIOL, ela teria que subir em cima dos trilhos da Norte-Sul e teria que descer para o sul em torno de 70 quilômetros para depois pegar a FICO, que ela vai em direção à Água Boa, no Mato Grosso. E não porque fazer uma linha reta. Agora, entender o processo, houve uma mudança e nós teremos a FIOL ligando diretamente a FICO, passando ou por baixo ou por cima da Norte-Sul, encurtando essa distância, não tem que pagar pedágio para Norte-Sul, que hoje é uma ferrovia privatizada através da Vale, né? Então, voltando para aqui, nós não temos minério. Não tem vantagem nenhuma, então, ela passar aqui. Aí vai vir muito soja, muito grão do Mato Grosso, que vai vindo pela FICO e depois vem pela FIOL, vai para ir até o porto de Itabuna, que também, sinceridade, não é o porto ideal, porque é um porto que vai ficar, digamos, em alto mar, talvez a 500, 600 metros da costa, quando nós temos aqui em Salvador, na Baía de Todos os Santos, todos os portos que tem ali, acho que são 12, uns grandes, outros menores, mas nós temos as águas abrigadas, que são umas águas calmas, tranquilas, com calado de 16, 17 até 18 metros de profundidade, podendo receber navios que são os maiores do mundo de 375 metros de comprimento. É o que acontece no porto, aquele porto dos containers, né? O Tecom de Salvador já recebe esse tipo de navio. Lá é em alto mar, então tem o problema das ondas, de equilibrar o navio, é muito diferente o processo. Temos a Abamin pelo caminho, né? Com a Abamin, hoje ela é uma empresa que está com dificuldades financeiras, todo mundo sabe disso, e ela tem aquele trecho de Guanambi para frente ali, né? É a concessão dela. Então nós teremos, te digo com toda a certeza, que eu acompanho esse processo há muitos anos, nós teremos um longo caminho ainda para nós termos a ferrovia da FIOL passando aqui na nossa porta e poder embarcar os nossos produtos em direção ao Porto de Ilhéus. Dito isso, vemos, J. Alves, que não é viável, na realidade, essa ferrovia para o escoamento dos grãos, né? É uma Não, discussão interessante. ela é viável, mas o custo, É alto. o alto vai ser alto ou vai ser maior até da própria ferrovia. Porque dentro da rodovia de caminhões, né? Porque nós temos um porto abrigado, que é o Cotegipe, em Salvador, um porto moderno, hoje ele tem 3 atracadouros, né? Um basicamente para farinha, que é farinha de trigo, né? E a outra é para milho e soja, né? Então, um porto que hoje descarrega, melhor dizendo, em torno de 700 caminhões todo dia. Teremos um embate muito grande quando nós tivermos, liberou a FIOL, está pronto, inaugurou, festa, felicidade. Como é que vai ser o custo desse frete até Ilhéus? É verdade. O que vai retornar de Ilhéus para cá? Os caminhões de Salvador, eles voltam com principalmente adubo, ureia, né? KCl, fósforo. E de lá vai vir o quê? Por enquanto não temos nada. O trem vai voltar batendo vagão? Não sei, é uma incógnita. Aí fica caro. É uma preocupação, inclusive, do setor de transportes rodoviário, né? A chegada da FIOL aqui na região, porque, de certa forma, é uma concorrência para o setor. O que, de certa forma, beneficia outros, pode representar um prejuízo, né, para o setor de transporte rodoviário, Odacil. O senhor tem conversado com representantes desse setor a respeito dessa questão? A gente conversa, né? Temos amigos que são aqui, tem muitas cooperativas do transporte, né? Rodoviários, e a gente conversa sobre esses assuntos. Eles também estão preocupados, né? Porque aqui nós temos milhares de caminhões que tem o seu proprietário, ou então é de uma empresa que tem os seus colaboradores, né? Será que eles vão perder mercado?
vão ter que procurar em outro canto desse país para levar seus caminhões para transportar. Agora nós temos também o seguinte, ó, existe o Porto Seco, né? Que foi já discutido, que vai ser ali, digamos, na transição da divisa de Luiz Eduardo, Barreiras e São Sidério, que dá uma distância de quase 50 quilômetros entre um município e o outro, da cidade, né? Só que perguntei para o ministro Tarcísio, ministro, e o Porto Seco lá da Fiol, lá nas divisas de Luiz Eduardo, Barreiras e São Sidério? Disse, não, presidente, não vai ser Porto Seco. Vai ser uma estação de transbordo e quem ganhar a concorrência é que vai escolher o melhor local. E que lá não é o melhor local. Entendeu? Então tem mais essa história do Porto Seco, não vai ter Porto Seco. Vai ser uma estação de transbordo, né? Porque quando tem um Porto Seco, significa que vai ter a Polícia Federal, que vai ter a alfândega, que vai ter o Ministério da Fazenda. Então tem todo um outro processo imenso de grande. Para embarcar só grãos? Não. Então vai ter uma coisa mais simples, que é a estação de transbordo. Odacil, só para a gente fechar com você nesse primeiro parágrafo, nós observamos que, inclusive, na sua administração, Bahia Farm Show, a IBA, que a gente fala, o asfalto da Estrada do Café, inclusive passei nela ontem, para ver como é que ela estava, né, muito bem feita, e eu conversei com um representante do governo estadual, e ele disse que não recebeu a estrada porque faltou alguns quilômetros. Chegou isso até o senhor, que eles faltou terminar alguns quilômetros para que fosse entregue ao governo estadual essa estrada. Fala para a gente aí a respeito disso. Não, eu me desculpe, mas esse colaborador do governo do estado está errado. Certo. A obra é 60 quilômetros, foi totalmente construída com recurso do Prodeagro, que é um convênio entre os produtores através da IBA e o governo do estado, Certo. né, que é um direito que nós temos de acreditar nossos créditos de ICMS, aqui nunca conseguimos isso. Então foi lá atrás, né, em 2008, 2010, foi com um trabalho muito forte do presidente Humberto e depois com o presidente Orita e terminou com o Júlio Busato, foi firmado esse acordo com o governo. Inclusive, nesse acordo, quem assinou ele em Salvador foi o Otto Alencar, que era vice-governador, porque o Jacques Wagner estava na China, e o nosso presidente na época, o Busato, ele estava nos Estados Unidos, em viagem. E quem foi lá assinar o convênio 10 da noite, eu, juntamente com o Humberto, estava o Walter Orita, o Sérgio Pitti, estava o seu Ademar Marçal, né? Tinha mais outros que agora não me recordo. E lá no gabinete do governador, com o Otto Alencar, exercendo a função de governador, nós assinamos o convênio do Prodeagro, que é algo extraordinário para o Oeste Baiano. Aquela obra foi concluída na parceria Prodeagro, via IBA, a patrulha mecanizada da nossa co-irmã ABAPA e o produtor daquela região. E a obra foi concluída de ponta a ponta. Você sente ligando ali. A Estrada do Café. Sim, ela começa ali logo após a Cachoeira da Caba-Vida e vai lá até na Fazenda Sete Belo. A 459, sai da 459 pegando para a Estrada do Café. Isso? Isso, Isso. é o chamado... É o eixo, né? O eixão. O eixão, né? Isso. Então, ali, através de uma linha reta, praticamente, né? Logo após a Cachoeira da Caba-Vida, lado esquerdo, e vai até lá na Fazenda Sete Belo, aonde o anel da soja passa novamente, que é um Isso. verdadeiro anel. E a Estrada do Café corta pelo meio. 60 quilômetros, totalmente concluído e totalmente entregue na minha gestão. Inclusive, nós fizemos a ponte do Rio de Janeiro, uma ponte... Eu construí 8 pontes. E aquela que eu mais gosto, que foi a que mais visitei, foi essa ponte do Rio de Janeiro, que é uma obra inacabada. Nós conseguimos aproveitar as pilastras e fizemos uma ponte de 42 metros, né? Então, Grande. enorme, é uma ponte maravilhosa, né? E daí aí a prefeitura de Luiz Eduardo levou o asfalto até a ponte, recurso da prefeitura, e do lado de lá, que são mais 7 quilômetros, os produtores se uniram e fizeram, junto com a parceria com uma empresa de construção de estradas, eles fizeram uma parceria levando até a Estrada do Café.
Obra concluída, então. Obra concluída. Então, ela pode ser entregue ao governo do estado A para qualquer tomar momento. conta, né? Qualquer momento. Porque, segundo informações de um representante, eu estava, inclusive, na prefeitura, e ele falou: está faltando 4 quilômetros e 800 metros, por isso que eu não recebi a obra para chamar o governador para a gente inaugurar essa obra que está muito. Ele esteve lá, que está muito bem feita, bonita, mas faltou um pouco Olha, da obra. Eu não entendi essa fala dele. Braga e ouvintes aqui do podcast, o seguinte, em 4 anos da minha gestão em frente à IBA, nós concluímos a estrada lá da Estrondo, né? São 38 quilômetros, quando eu assumi, estava mais ou menos na metade da obra, a gente acelerou e terminamos. Depois fizemos 27 quilômetros da estrada São Sebastião, concluída, entregue, mais 28 na Nova América, concluída, entregue, mais 60 na estrada dos Pivô, concluída e entregue, 60 na estrada do Café, concluída e entregue, e fizemos ainda dos 60 quilômetros do Novo Paraná, da 020 até a 242, nós entregamos 40 quilômetros. Eu fui Ficou lá, eu trecho de 20. conheci ela também. Ok? Então, agora foi incluída na administração atual. Aquela estrada ali foi a única que deu uns probleminha de um trecho, talvez, de 12 ou 15 quilômetros, que ficou, como se diz, embaulada, né? E a empresa que fez a obra vai ter que reformar toda ela de novo e deixar ela top. Justamente. Muito bem. O que representa da E Silva? só para somando pois todas essas obras, na minha gestão fizemos 254 quilômetros de asfalto padrão BR. Entendeu? Então, mudamos o modal logístico aqui do Oeste e vamos avançando cada vez mais. Representa o que para a economia? Muita economia para os produtores? Vamos pegar só o caso daqui do anel o estado do café que você citou. Então, um produtor que fica na metade do estado do café, ele teria 2 opções. Ou ele vai lá, de estrada de chão na época, né, para pegar o anel viário, o anel, né, o contorno, sai lá na comunidade de placas e vem até Luiz Eduardo, da indústria que tem aqui. Ou ele viria até o Cachoeiro da Cava-Vida de chão, batido, pega ali aquele trecho, vem até no Cerradão e vem para Luiz Eduardo. Pela 242. Indo em direção reta aqui pela Avenida Salvador, passa a Ponte do Rio de Janeiro e sai lá Na fazenda? No trecho ali do estado do Café, ele economizou em torno de 50 quilômetros. Quanto representa isso? Cada viagem, 50 para vir, 50 para voltar. Quanto economiza durante um ano? Muito. Milhões de reais. É isso que gera, inclusive, competitividade, né? Agora há pouco a gente falou sobre justamente os custos para a produção. Então você precisa economizar na produção para ter competitividade internacional. Muitas vezes o lucro estava indo embora justamente do transporte. Sim, e o asfalto faz uma diferença enorme, né? Porque ele realmente, além de agilizar o processo do transporte, ele barateia o processo. E evita quebrar caminhões, evita caminhão tombar quando está chovendo. Então, muita coisa boa acontece. E eu quero lhe parabenizar por isso, essa iniciativa não só sua, de todos os produtores que contribuíram e colaboraram para deixar que as nossas estradas fossem asfaltadas, né? Isso é uma mão na roda para aqueles que produzem e quer que o progresso continue no nosso agronegócio. É um dos maiores gargalos, né, do Brasil, ainda é a infraestrutura. É o que dificulta, o que atrapalha, inviabiliza muitas vezes a produção, ou seja, há gente com vontade de produzir, mas infelizmente o país não oferece ainda condições. E o que a gente vê de diferente, inclusive aqui no produtor da região oeste da Bahia, é essa iniciativa. Enquanto em outras regiões o cidadão muitas vezes ele fica ali passivamente aceitando, esperando que o Estado intervenha, que faça. Aqui no Oeste a gente sente a diferença, né? A gente vê o produtor colocando a mão na massa, ou seja, fazendo o que é necessário para viabilizar a sua atividade econômica. Acredito que a dificuldade fez a união, né? Porque quando nós chegamos aqui, nós praticamente não tínhamos estrada. Aqui exatamente Luiz Eduardo só tinha um morador, que é o seu Nidino Alves da Paixão. Não tinha mais nada, né? Que era cerrado meio pesado, inclusive aqui. Não tínhamos energia nas fazendas, né? Uma dificuldade enorme. Então, quem chegou lá no princípio da década de 80, 81, 82, 84, ali foram verdadeiros guerreiros, né? Que enfrentamos todas as dificuldades, mas com muita fé em Deus, e muito trabalho e muita união, porque você vê, as placas têm uma bela comunidade,
Aqui no Estado do Café tem outra comunidade, na Bela Vista, não é? Lá na Roda Velha. Então foram se unindo os produtores, né? Então vai na Bela Vista ver a estrutura que eles têm nas placas, a estrutura que tem lá, porque foi a união dos produtores fazendo a diferença. Nós temos que nos juntar, porque sozinho não dá, né? Vai fazer naquela época lá um poço artesiano de 300 metros de profundidade para tirar 10 mil litros por hora. Tivemos que nos unir, cada um colocar um pouco do seu dinheiro, chamar uma empresa de São Paulo, acho que era Passarelli o nome, para ir lá furar o poço. Hoje está mais fácil, né? Mas olha a dificuldade na época. Então a união é muito importante. Por isso nós temos aqui a ProSoja, muito forte, muito ativa. Está aí crescendo a cada dia. Nós temos a IBA consolidada, nós temos a BAPA, mais voltada para o povo do algodão, mas é uma grande associação. Nós temos o sindicato, nós temos a CELEM, temos o CDL. São todas associações visando o bem comum daquilo que ele defende, né? Entendeu? Todo mundo voltado para o crescimento. Voltado, antes, quando o colega Vanoli falou da dificuldade do início do empresário. Tem as pesquisas. Quem consegue superar os primeiros 5 anos, ele vai embora. Mas os 5 primeiros é crucial. De cada 100 empresas que há no país, talvez 80 sucumbe nos primeiros 5 anos. É um número realmente impressionante. Agora, por falar em união, né, como é que está essa união entre agro e comércio? Ou seja, o Vanoli agora há pouco falou que a concorrência com o comércio eletrônico está complicada. E o agro tem comprado no comércio local ou também tem, de certa forma, buscado o comércio eletrônico, tem feito mais compras online, compras pela internet? E como que, de certa forma, e aí eu vou deixar para vocês dois baterem uma bola, como que, de certa forma, o comércio pode agir para que o agro continue a comprar localmente, ou seja, no comércio físico aqui em Luiz Eduardo e também, né, já que estamos em um podcast regional, no comércio físico de outros municípios da região oeste? Vamos ter que separar o agro, talvez, em 2 setores, né? Que é o setor de máquinas e implementos, né? Que é comprado, acredito eu, 100% dentro de Luiz Eduardo, porque aqui nós temos todas as marcas, grandes revendas, com estoque imenso de peças de reposição, e hoje Luiz Eduardo está se transformando, aos poucos, em polo regional. Você vê que nós temos empresas que estão colocando aqui sua marca para atender o Mato Piba e o Pará, o sul do Pará. Então, são grandes, megas estruturas que nós temos aqui. Aí tem a parte varejista. No nosso caso, do Grupo Passo Fundo, a gente incentiva e nós compramos, talvez, não vou dizer 100%, também vou estar, não vou estar Exagerando. verdade, exagerando, mas com toda certeza, 98% do que a gente precisa de comprar aqui. Tem um detalhe: se você comprar uma peça em Goiânia, não, lá em Goiânia aqui é R$1.000, lá é 900. Só quando tu chega na fronteira, tem que pagar a diferença do ICMS. Quando você vai fazer o cálculo, de repente é mais caro e ainda mais o frete. Então, hoje não dá para comprar fora. Nós temos que valorizar o comércio local. É o que a gente faz. Vanoli, e como enfrentar essa concorrência? O Odacil já deixou aí, de certa forma, a dica, né? Tem a questão tributária. E falar em tributos, o senhor é especialista, né? Como, então, enfrentar essa concorrência, né? E manter esse cliente, de certa forma, fiel ao comércio local? Verdade, Jota. Eu acho que o nosso companheiro Odacil foi bem feliz na sua colocação. O nosso comércio, realmente, ele depende do motor agro, né? Então, o que a gente precisa entender é a grande maioria dos implementos, realmente, eu acredito que, eu não conheço toda a Bahia, mas eu acredito que são poucas cidades que têm quase todas as concessionárias de implementos, de colheitadeira, de tratores e tal, né? Então, você vê que tem cidades que nasceram muito antes que nós, e ainda não tem o que nós temos aqui de estrutura. Então, o nosso comércio, ele vive do agronegócio, né? Então, o varejo precisa do agronegócio.
E o agronegócio também precisa de nós, porque, assim, como o Dacio falou, é muito importante que as empresas que aqui estão estabelecidas, que dão manutenção nos implementos, tenham em estoque as peças, porque às vezes o trator ou a coletadeira não pode ficar um dia, 2 dias parado esperando que a peça venha de Goiânia, que venha de Brasília. Então é muito importante que o nosso comércio esteja forte, que tenha esse estoque disponível, às vezes um pouquinho mais caro, a gente entende, porque às vezes é necessário, mas não pode ser um caro muito discrepante, porque hoje tive uma experiência que tive que comprar uma peça. Eu, presidente da associação comercial, tive que ir no Mercado Livre comprar uma peça para um carro que eu tenho, porque aqui era R$ 600 e na internet é R$ 100. E sexta-feira está aqui. Qual que é a diferença de eu comprar aqui ou comprar fora? Né? Eu acho assim que o nosso empresário precisa também fazer uma reflexão, que se ele está perdendo o mercado, será que ele está fazendo o preço justo? Né? Então é uma coisa que a gente também temos que analisar nesse momento. Não poderia estar falando aqui porque eu sou presidente da associação, mas eu também seria leviano de falar que eu não compro nada pela internet, né? Mas assim, o empresário precisa entender que se a peça aqui custa R$ 650 e eu estou comprando com frete grátis, Grátis. Sexta- Nota fiscal, nota fiscal, garantia. sexta-feira está aqui por R$ 105, é uma diferença muito grande. Eu ia pagar, eu estava disposto a pagar 200, 250, mas 650 é uma diferença muito grande. Então, essas coisas que a gente começa a analisar, e às vezes a gritaria que tem no comércio é isso que nós precisamos entender. O preço está sendo condizente realmente? A gente sabe que tem o custo do estoque, de você manter funcionário, aluguéis e tudo, mas a gente precisa entender também até onde a gente está disposto a pagar. Né? Então, o consumidor está ligado agora com a internet, com as informações muito mais rápidas, né? Então, você tem os preços na tua mão, no seu celular. Vanoli, Então, precisamos observar isso. o povo, inclusive, está começando a comparar Luiz Eduardo Magalhães com Balneário Camboriú, em termos de preços, em aluguel, em tudo. Então, não poderia estar comparando, porque nós temos um agro forte, só que não precisa exagerar nos preços. Né? Então, a gente precisa fazer um comparativo para a gente poder ganhar essa Sim. concorrência Sim, da internet. sim, Porque eu vivo do comércio do Luiz Eduardo Magalhães. Sim. Eu quero que o comércio cada vez fortaleça mais. Mas para isso, os comerciantes eles precisam entender, procurar estudar para entender e entender o cliente e atender o cliente bem e dizer, ó, vamos concorrer. Não precisa igualar o preço da internet de jeito Não, nenhum, claro, a gente entende isso. porque tem um custo local. Sim. Mas porque também se você for calcular, Odacil, por exemplo, uma peça que você vai vir de São Paulo, que custa em média R$ 500, mas em Luiz Eduardo é 300, um exemplo. Mas se você calcular a demora para chegar, Sim. o custo, você esperar a peça, vai chegar em 480, vale a pena você comprar fora? Não vale. Então, é preciso também os clientes, o consumidor, calcular todo o custo para poder fomentar e fortalecer o comércio local. Porque fomentando e comprando o comércio local vai gerar emprego e renda para a nossa Luiz Eduardo Magalhães. Sim. Só que há uma necessidade de rever essa questão dos preços, como você falou. Não tem condição de 100 para 650. O preço aí está totalmente absurdo. Tá muito discrepante, né? Discrepante Braga. demais. E assim, ó, eu sou catarinense, né? Como todos já conhecem. E meus familiares são de Santa Catarina. Então, a virada do ano sempre passa em Balneário Camboriú, porque eu já vou ver minha Falei mãe, bem então, não foi? vou ver meus pais lá e já aproveito fazer a virada do ano lá. E eu vou além ainda, sabe? Porque a gente sai nas noites, né? Fazer jantar, almoçar, e os preços lá estão às vezes mais baratos que aqui. Em algumas Ainda tem mais situações. barato que. Mas Então, lá, assim, lá é a Dubai brasileira. mas assim, a gente tá aqui, a gente não se assusta com os preços de lá. Porque aqui tem coisas que tá muito mais caro que lá. Então é isso que eu me refiro, sabe? Porque a gente, não é só eu que viajo, todos nós viajamos, e nós fazemos esse comparativo. Então, realmente, a gente precisa fazer uma reflexão, os nossos empresários que vão estar nos ouvindo, que realmente façam, né, revejam os preços, né, se realmente é isso. A gente sabe que tudo tá oneroso, mas a gente precisa tomar um cuidado para a gente não, né? A gente sabe que uma hora esgota né, o poder aquisitivo e aí a questão do aluguel, né, cada vez mais caro, né? Vai chegar uma hora que não vamos ter mais clientes para essas demandas, né? Então Vanoli, precisamos existe ver. uma regra no marketing de que se ganha na compra. Eu tenho receio
né, de que alguns empresários, infelizmente, estão errando na compra. E aí cabe à Acelen, como tem feito, né, aliás, feito muito bem, cabe à Acelen continuar fomentando a busca por conhecimento. Talvez você, empresário, que está comercializando uma peça que na internet o consumidor final consegue comprar por R$ 100 e você comercializa dentro do seu estabelecimento por R$ 600, eu acredito que, infelizmente, você está errando na compra. Não acredito que você vai colocar uma margem dessa em cima de um produto. Porque se ele comprasse do mesmo fornecedor que te vendeu, ainda assim ele não precisaria cobrar o preço que ele está cobrando. Então, muito provavelmente, ele está errando na compra. Concordo. Verdade. E tem um detalhe importante, Jota, me permita, Wander, você também entrar já nessa fala aí, para você já falar o que eu vou deixar aqui bem claro, e o Odacil pode entrar também, Odacil e Vanoli. Se nós não tivermos cuidado, o que é que vai acontecer? Não vamos botar o alto escalão de Luiz Eduardo Magalhães, os grandes empresários, os grandes empreendedores como vocês são. Vamos botar aquele trabalhador que quer vir para Luiz Eduardo Magalhães, morar aqui e trabalhar. Ele não vai conseguir, porque ele não vai conseguir pagar um aluguel. Verdade. Você vai conseguir pagar um trabalhador, Dacil, R$ 10.000 para ele ser, eu vou dizer assim, o peão. Vai ser peão lá na sua fazenda. Não consegue, porque o aluguel dele é 3.000, ele tem que ganhar 10, porque ele tem filho para a escola, ele tem que comprar um veículo, ele tem que... Então, a gente tem que entender que a gente precisa ter esse cuidado, Vanoli, senão nós vamos perder a mão de obra. A mão de obra, ela é importante. Já é E a mão escasso. de obra já não é... Eu estou falando mão de obra do pobre, não é do rico, né? Porque às vezes tem aquele camarada que estudou, que é engenheiro agrônomo, que já tem uma condição diferenciada, e já é uma escala maior. Mas a escala menor, dos menos favorecidos, eles precisam de um lugar para morar. A não ser que todo empresário forneça a eles um local para morar. Braga, você quer Não é, um Jota? detalhe interessante, Braga? Boa parte dos concursados federais e estaduais não gostam de ficar em Luiz Eduardo. Custo de vida. Vão para cidades menores porque o salário é basicamente o mesmo. A remuneração deles é basicamente a mesma. Então eles preferem ir para outras cidades porque o custo de vida é mais barato do que ficar em Luiz Eduardo Magalhães. Tem gente que vem para Luiz Eduardo Magalhães para exercer cargos que é o sonho de muitos e acaba indo embora de Luiz Eduardo. E a gente fica aqui já com uma deficiência, inclusive, de certos profissionais, justamente porque a remuneração que eles têm aqui não oferece a qualidade de vida que eles têm em outros municípios recebendo a mesma coisa. É um problema para o setor público, já pude observar isso, e acredito que seja também um problema para o agro, Dacil. Vamos voltar um pouco no tempo. Em 2022, a soja bateu R$ 200 a saca. Naquele momento, a economia a indústria da construção civil, assim, aqui é muito forte, né? Aqui a prefeitura libera em torno de 700 alvarás de construção por mês. Então significa que nós temos aqui talvez aí 7, 8 mil construções sempre em andamento, né? Porque uma casa demora 8, 9 meses para construir, mas naqueles 7, 8 meses ele liberou mais 700 em média por mês. Quando a soja bateu 200, o que aconteceu com a construção civil? O pedreiro, o carregador do carrinho de mão, aquele que, né? Ele queria 120 a diária. O pedreiro ganhava 100, ele quis 150. O mestre ganhava 150, passou a ganhar 250. E assim puxou muito o preço para cima. Foi uma explosão. Hoje o soja vale, digamos, R$ 120. Vá contratar um pedreiro para você ver quando ele vai pedir por uma diária. 250, 300. É verdade. Então a coisa subiu e aí a soja subiu e caiu, mas as coisas não caíram. É verdade. Então o preço ficou nivelado lá em cima. Então nós temos aqui um problema de rentabilidade, vou olhando para a lavoura, né? Que estamos tendo uma produtividade recorde no Brasil já há três anos seguidos. Acredito que esse ano, pelo andar da carruagem, vão bater o recorde novamente, né? De produtividade por hectare, mas os custos de produção estão muito apertados. A margem líquida do produtor está caindo ano após ano, né? Lá no auge de 2022, ela chegou talvez a 60%. Hoje, uma fazenda muito bem administrada, com os custos na mão, olho em qualquer despesa, ele vai ter uma rentabilidade talvez de 15%, 16%, 17%, 20% é um sonho. Como é que você vai fazer uma reforma de máquinas? Como é que vai pensar numa abertura diária, numa expansão? Vou fazer um armazém.
Tu não pode ir no banco porque o juro é 20% ao ano. Qual é a economia que sustenta uma Selic de 15% do governo? Aí o banco pega do governo, vai emprestar para você e vai botar a sua Os lucratividade em encargos, cima. né? É. Exato, né? Então oferece dinheiro para o empresário. Quanto? 22% ao ano. Como é que você vai pegar? Você está cavando tua sepultura ali na frente, porque tu não vai ter a rentabilidade que você tinha há 5 anos atrás. Então começa o desequilíbrio financeiro. Então aí, se as coisas subiram, o aluguel também aqui em Luiz Eduardo, realmente, o aluguel é fora da curva, não é? Então, isso vai se ajustando ao longo da caminhada. Mas hoje nós estamos vivendo momentos críticos em rentabilidade da produção, rentabilidade na produção, nos seus custos, e nós temos hoje um custo muito elevado em todos os sentidos, né? Todos os sentidos. Ô, Dacil, quando a gente pega uma margem tão apertada quanto essa, e eu já fiz essa pergunta em outras ocasiões, mas não tive a oportunidade de fazê-la ao senhor ainda. Quando você tem uma margem tão apertada quanto essa, de certa forma desmotiva, muitas vezes faz o empresário do agro olhar, pensar e falar: eu não vou correr riscos. Eu vou pegar parte do meu patrimônio e colocar em algo que dê uma rentabilidade menor, mas eu corra menos risco. Passa pela cabeça do produtor esse tipo de pensamento? São casos concretos, né, Jota? Você vê que todo ano temos muita oferta, está tendo oferta de terras de arrendamento, né? O porquê? O dono da terra, ele prefere, como ele não está tendo o lucro que ele esperava na sua propriedade, ele prefere vender o maquinário, arrendar a sua terra, digamos, vamos botar um valor básico, 12 sacos por hectare. Vamos supor que o cara planta 1.000 hectares de lavoura, são 12.000 sacos, a 120, vai dar o quê? 1 milhão, 1 milhão e 200? 1.400. 1 milhão e 400. Ele pensa, para que eu vou trabalhar de sol a sol, talvez para ganhar 2 milhões, ou não ganhar nada. Então, eu vou me garantir o meu 1.400 e manter o meu patrimônio. Aí você pensa, o cara não está errado, né? Se ele já está meio estabilizado. Tu pega 1 milhão e 400, divide por 12, vai dar quanto por mês? Vai dar 140 mil, 120 mil por mês. O cara leva uma vida muito sossegada e mantém o seu patrimônio. Muitas vezes estamos tendo oferta aí de terra, não é só áreas grandes, né? Mas 500 hectares, 800 hectares, 1.000 hectares, 200 hectares, que a pessoa prefere fazer essa jogada. Eu saio do mercado da área da produção e vou para a área do arrendamento e vou, digamos assim, vou para a praia, vou sossegar. Odacil, aproveitando aí, J. Alves, o ensejo, eu vi um produtor reclamando que não conseguiu ajustar os seus empréstimos com o banco. Como é que está o produtor com o banco? O banco tá deixando aberta as linhas de crédito para ajudar o produtor ou está fechando as portas? Braga, a cada ano que passa, na verdade, se torna o crédito muito difícil, né? E crédito subsidiado hoje não existe mais, né? Mesmo você pegando um ABC, que é um programa que tem do governo federal da agricultura de baixo carbono, é 11%, É muito. entendeu? Para a agricultura é É muito, muito. né? Então, e o crédito está muito caro, muito caro. Então, o que o empresário tem que fazer? Ele tem que fazer o dever de casa, encurtar, enxugar custos, nada de extraordinário, né? Nada de fantasia, fazer o dever de casa, fazer apenas o feijão com arroz, né? Para você se manter na atividade. O nome que a gente dá para isso é ficar no jogo. Tu tem que permanecer no jogo, né? Mesmo se você tem intenção de continuar produzindo. Senão você pega e arrenda e vou mudar de atividade, né? Mas hoje tu tem que ter os custos de produção na mão, os números na mão. Então, quando eu falei lá no início, você tem que ter uma boa assessoria contábil, uma boa assessoria jurídica e você ter os teus controles internos, programas que você realmente enxerga o que está acontecendo no teu dia a dia na parte de custos, de gastos. Aquele aquele produtor, até o comerciante, o industrial, que não controlar os seus custos, ele não vai longe.
Vanoli está no segmento contábil, É. né? E eu não vou perder a oportunidade Eu de também, perguntar. Vamos sim. O produtor rural está tendo essa consciência que o Odacil está relatando aqui, ou, de certa forma, o setor contábil ainda tem dificuldades, quando vai explicar essas coisas para o produtor, de certa forma, ainda é resistente. Como é que está a aceitação hoje do produtor rural? Eu acredito que o senhor atenda produtores rurais lá em sua assessoria contábil. Sim, Jota, realmente o produtor rural que se especializou, que se profissionalizou, ele se destacou e está comprando as áreas do seu vizinho que deixou de cuidar dessa parte do contábil, do jurídico, né? E a gente tem alguns produtores, claro que não são a grande maioria, é bem poucos, que ainda pensam que para fazer o imposto de renda é uma vez por ano, que chega lá em dezembro, janeiro, traz uma sacolinha de nota, né? E a gente precisa fazer a classificação dessas notas, mesmo você pedindo mês a mês, ele acha que não há necessidade, e aí a gente precisa fazer essa triagem e mostrar para ele que às vezes, se ele faz isso mensal, é muito mais tranquilo para ele tomar as decisões. Eh, Infelizmente, ainda existe, mas são poucos, né? Graças a Deus. E o contador, ele tem uma grande responsabilidade de passar as informações para ele, né? Tentar incutir na cabeça do nosso produtor que realmente as coisas mudaram e que hoje ele precisa estar em sintonia com o contador, né, dele, em sintonia com o seu técnico agrícola ou o engenheiro agrônomo, para que ele consiga produzir dentro da realidade de hoje. Então, realmente diminuiu bastante, mas ainda a gente encontra produtor nessa situação. Deixa eu aproveitar e ir para o comércio. Agora, Sim. Vanoli, o setor tributário mudou muito, né, para esse ano. Os comerciantes estão se adaptando, eles foram orientados pelos contadores, por exemplo, você da telecontabilidade, tem a sua contabilidade, eles foram orientados, eles estão preocupados, alguns comerciantes estão tão preocupados, uns falam até em fechar o seu comércio, por isso não estão tendo calma, porque a orientação sai do contador, que é o melhor orientador para o comércio, né, que não é esse pânico todo. A gente tem que ter os cuidados devidos que o governo federal e a tributação está dando para a gente. Né? Se não tiver, se você não tiver, a Receita Federal lhe pega realmente. Mas essa orientação é pertinente para que o comerciante continue no comércio e ativo, porque tem realmente muitas coisas vão fazer, Vanoli, na realidade, eles vão fazer aquele encontro de contas e de usos de Pix e tudo mais, mas o povo está com medo, vão tributar. Não é assim. Então vão fazer um encontro no final de para onde você está levando suas rendas, não é isso? É verdade, Braga. Na verdade, existe muita informação desencontrada na mídia, né? Falaram há pouco tempo aí que o Pix ia ser tributado, Isso. né? Várias informações que não é verídica, né? O Pix não vai ser tributado, né? O que é tributado é a receita que você vai ter, né? A sua conta, quando vai ser movimentado, o dinheiro que vai entrar na sua conta, a Receita vai estar de olho. E realmente a reforma tributária não tem mais volta, né? Então já está acontecendo, né? E 2026 é o ano teste da Receita Federal, por isso que a gente está informando nossos clientes que essas alíquotas testes é para que realmente a Receita Federal faça os testes nos seus sistemas, nos seus programas, para depois lá em 2027 começar a fazer as cobranças, né? Gradativamente até 2033. Tem, claro, o contador é o médico das empresas, então ele está levando aos seus clientes o que está sendo mudado, o que mudou, né? E tranquilizando também, né? Porque eu acho que, em primeiro lugar, quando o empresário tem alguma dúvida, ele precisa se dirigir ao contador, porque é ele que sabe das necessidades e de como tratar a empresa dele. Então, no início, no primeiro semana de janeiro ali, realmente teve uma grande procura, mas agora está mais tranquilo, porque assim, a gente vai conversando, vai mostrando para eles como que funciona, como que está funcionando, que vai funcionar. E eu acredito assim que a grande mudança para esse ano é para aqueles pessoa física que tem aluguéis, porque a Receita Federal realmente esse ano já começou
a pegar o pessoal que tem receita de aluguéis. Então, 12%, né? e aí ele precisa se cuidar, porque realmente você vai ter que fazer o carnê-leão de quem recebe aluguel de pessoa física, quem tem empresa receber no CNPJ, porque é muito mais viável. Então, a questão realmente, esse ano é o de transição e que a gente está mostrando para nossos empresários aonde ele precisa mudar, onde ele precisa se cuidar, e a gente está sempre um passo à frente para mostrar o que ele deve fazer para que ele não tenha penalidades futuras. Mas a tributação é real, não é isso, Vanderlei? Ah, a tributação é real. Não tem Na jeito, verdade, né? assim, Porque as pessoas às vezes não querem encarar isso com a realidade, a né? reforma Não tem jeito. tributária, na verdade, eu acho que assim, penalizou muito o agro, né? O agro que vinha com algumas isenções, que agora ele vai começar a pagar. Então, assim, eu acho que nesse movimento todo, quem mais foi penalizado foi o agro, né? Que vai ser, assim, castigado mais com relação a tributos, né? Os outros também não vão deixar de pagar, né? Em alguns setores um pouco mais, outros setores um pouco menos, mas é aquilo que já vinha sendo pago. Então, vai mudar muito pouca coisa. É o formato que vai ser apurado os impostos que está mudando, que mudou, e que a gente precisa agora fazer, vamos dizer assim, o treinamento, buscar as informações para que a gente consiga realmente orientar o nosso cliente para que ele ande com tranquilidade, sem ter o medo do fisco. Ô, Braga, nós já estamos chegando ao Eu ia final, falar né? agora, como isso aqui é igual televisão, É, já tá, exato, gente, mas não, assim, só para A agradecer. respeito da questão tributária, eu vejo que o comerciante, o empresário, ele tem que memorizar que quem paga imposto é o consumidor final. Sempre falo isso. É o consumidor final que paga o imposto. Então, não, a carga tributária pode inviabilizar alguma atividade. Não vou dizer que isso não seja uma verdade, mas o empresário que está atento à forma como a tributação está sendo feita em seu setor, naturalmente ele tem mais chance de sobrevivência. Agora, se ele, infelizmente, prefere reclamar do que entender o jogo, aí ele é eliminado do jogo. Aí é verdade. O empresário é um repassador, né? Ele recebe do consumidor e repassa para o governo. O que acontece às vezes é que quando o dinheiro entra no bolso do empresário, ele não quer tirar o dinheiro que não é dele, que é do governo, para pagar ou para repassar para o governo. Então, é isso que traz, às vezes, as grandes penalidades para os empresários, que ele pega o dinheiro que não é dele e quer usar para ele. Aí eu vou usar uma técnica muito importante, que eu fico estudando, lendo, assistindo, é igual aqueles empresários que tomam empréstimo para fomentar mais o seu negócio e utiliza para suas coisas pessoais. É igual, vamos citar um exemplo, né, Odacil? Aquele cidadão do agro que chega ali no banco, eu quero 10 milhões para plantar. Mas ele deixa de plantar para comprar um apartamento, Comprar um uma jatinho. caminhonete nova, um jatinho e esquece de plantar. Como é que ele vai pagar o empréstimo? Entendeu, Odacil? Não é verdade? Aí a pessoa tem que ter consciência, né? Que Justamente. aquilo que você pegou para aplicar na produção tem que ser na Na produção. produção. E o teu dinheiro é o lucro que você vai obter, né? Justamente. Eu uso uma teoria o seguinte, todo mundo aqui sabe que eu fui revendedor de uma marca de cerveja durante 21 anos, né? E aí eu dava crédito para todos os meus clientes. 100% tinha crédito, né? Semanal. Então, digamos, eu dava, João, Jota, tu vai abrir o teu bar, vai. Ok. O que tu precisa? Eu quero 10 jogos de mesa, um freezer, não sei o quê, e 20 caras de cerveja. Tá bom. Jota, é o seguinte, eu vou te fornecer 20 caras de cerveja. Você vai ficar me devendo, digamos, vamos chutar aqui, né? R$1.000. Você vai transformar essa casa de cerveja em R$1.500. 1.000 é meu, 500 é teu. Não é os 1.500 que é teu. Você vai separar o meu. Senão tu não vai ter crédito para outra semana. E é verdade. E tem um empresário lá em Barreiras, que é aquele do SOS Cerveja, o Gerson, toda vez ele diz, o seu da Silva deu uma lição. O que é dele, o que é meu. Não pode juntar as duas coisas. Resultado, é um grande empresário hoje. Mas, Odacil, a gente pode, nós estamos em 4 aqui, tem mais pessoas aqui, mas observamos o seguinte, é igual o dinheiro que você tem do banco. O banco lhe dá, ô Vanderlei, eu vou lhe dar aqui um crédito para você, bancário. Você tem aqui o limite de cheque especial de 30 mil. Aí Vanderlei não ganhou nada, um exemplo. Vou viajar para Balneário Camboriú, vou curtir com os 30 mil do meu limite de cheque.
Como é que você vai fazer para viajar com o dinheiro do banco? Você acha que o dinheiro é seu? Tem gente que acha que aquele limite de crédito, de cartão de crédito é dele. Aí ele usa, por isso que a maioria. Nós temos aí 80% dos nossos brasileiros que estão endividados. Quase 80 milhões de brasileiros endividados. É, Né? endividados. No número de pessoas. Não é, Jota, porque não sabe utilizar o crédito que lhes dão. Se eu pegar um crédito para usar para um comércio, eu vou montar o comércio e já estou de olho lá na frente para pagar aquele dinheiro que eu tomei. Eu não vou desviar ele nem um centavo. Não se desvia dinheiro. Eu vou usar o exemplo do velho da van. Uhum. Vocês querem o exemplo dele? Tomou 72 milhões, montou várias Avan, mas sabe qual foi o lucro dele depois? 1,2 bilhões de reais. Ele utilizou o dinheiro para construir mais Avans. Isso é entender as regras do jogo, né, É Braga? entender. Agora, quando o assunto é governo, aí geralmente não querem devolver passar a parte do governo. Ninguém gosta, a verdade é essa. Agora, eu acredito que seja até um assunto para outra entrevista. O governo está ficando esperto, né? O governo está querendo descontar automático agora, como a taxa da maquininha de cartão. Sim, eu acho que deveria ser todos assim, né? Porque daí você não deixa de pagar. Todo mundo paga e poderia também diminuir um pouco a alíquota, né? Então, se a alíquota fosse menor, todo mundo paga, ninguém reclama. O problema é que às vezes a alíquota é muito grande e aí você ter o sócio que é o governo no teu negócio sempre é complicado, né? Então, eu acho que todo mundo tem que pagar, isso não pode fugir disso, mas tem que ser uma alíquota mais justa, né? Mas É isso que maleável, a gente pensa. É absurdo. A gente observa, por exemplo, por isso que a gente vai estudando e vai vendo, por exemplo, você vai pagar um documento de um veículo, aí eu vou citar aqui outro país que nós estamos próximos, Paraguai, você pagar um documento no carro meu desse é 350 reais. Aqui no Brasil é 7, 8 mil reais. Então, ele tira 10%. E não é uma vez só, né? Você tem que todo ano pagar, todo né? ano. Aí Você você paga 10% em cima do que você comprou o veículo. O carro não, o nosso carro na realidade é do governo. Sim. A gente tem que pagar para usar. Se não pagar, Sim. a gente não usa, ele toma. Sim. Então nós temos uma tributação diferenciada, né, dos outros países. A gente vê a briga dos Estados Unidos para eles pagarem só 10% do cartão de crédito. Nós pagamos 400% de juros. A diferença é grande. Então é um país que vamos ter que se acostumar. Queremos viver nele e o final agora é só agradecer. Odacil, muito obrigado por atender um chamado, um pedido meu para que a gente pudesse fazer esse podcast. Tá? Muito obrigado por estar aqui comigo, com o J. Alves, que somos os parceiros aqui, locutores, que estamos aqui ministrando na realidade e fazendo esse podcast com você. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Braga, estou sempre à disposição. É só me chamar que eu venho com o maior prazer. Eu retornarei aqui nesse ambiente muito maravilhoso, nesse estúdio, e vamos continuar conversando, falando sobre o agro, falando sobre o oeste da Bahia, que eu sempre digo, essa terra abençoada. Eu sei como eu cheguei e eu sei onde eu estou hoje. Tudo isso graças ao agro, graças à Bahia. Muito bem. Vanoli, muito obrigado por atender o meu pedido, chamado, e foi uma ideia de J. Braga, por que não chama Vanoli? É isso, Jota? É uma pessoa com muito conhecimento, né? Enriquecendo, né, os nossos telespectadores. Eu que agradeço também o convite, obrigado aí aos nossos parceiros que estavam aqui conosco, né? O Dacil, o Jota e também o Braga. Agradecer e dizer que a Associação Comercial está sempre de porta aberta para poder, no momento que vocês acharem que é conveniente, a gente vir aqui para conversar. Temos alguns projetos para esse ano 2026 e provavelmente a gente vai voltar outra vez aqui para poder informar aos ouvintes aqui desse podcast que realmente vocês estão de parabéns, porque a nossa população precisa de informações. E a gente sabe de coisa, vem aí, provavelmente em março, destaques a Selem, né? Aguardem que vamos ter mais bate-papo com o Vanoli, com o Odacil. São pessoas que merecem nosso respeito, porque têm buscado para Luiz Eduardo Magalhães, na realidade, eles buscam para Luiz Eduardo Magalhães cada vez contribuir e colaborar para o crescimento no agro e no comércio. J. Alves, muito obrigado. Braga, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, com o Vanoli, com o seu Odacil,
né, aprendendo bastante. Eu falo que Luiz Eduardo Magalhães é uma cidade muito rica, não só financeiramente, mas em conhecimento, em tecnologia. Nós estamos em uma região privilegiada, né, construída com muita sabedoria. Às vezes eu passeio pelas ruas de Luiz Eduardo Magalhães e bate aquele orgulho, sabe, É Braga? verdade, eu também tenho Eu isso. estou em uma cidade também que me falo dá a mesma orgulho coisa. de morar nela. E é isso que eu gosto, hein, Luiz Eduardo, e ter a oportunidade de conviver com pessoas, né, igual o Vanoli, o senhor Odacil, você e tantos outros que estão aqui em Luiz Eduardo. É uma honra enorme. Muito obrigado, um abraço. Valeu, Braga. Muito bem, Obrigado. esse é o Pode Vir, o primeiro podcast Pode Vir, Luiz Eduardo Magalhães. Queremos agradecer a todos os telespectadores. E olha, essa foi a primeira de muitas, hein? Chegou, essa é a primeira que nós tivemos aqui. Para dar o pontapé inicial, convidamos dois cidadãos de bem, e um do agro, o outro do comércio, mas que se entendem dentro de um movimento para que nós possamos crescer juntos, que é o agronegócio e o comércio. Vanoli Kurtz e Odacil Hans, muito obrigado. Pode vir, encerra por aqui. Um abraço a todos.